Olá, está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, 29 de junho. Eu sou o Fabrício Binder e te trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo. Confira os destaques de hoje. Um estudo da Fiocruz mostra que um retrovírus pode ser a causa para que alguns pacientes graves de Covid consigam sobreviver à doença. A ANEEL se reúne para definir o reajuste das bandeiras tarifárias neste momento de estiagem em todo o Brasil. Manhã gelada na Serra Catarinense. A paisagem amanheceu branca em várias cidades do estado. Na nossa coluna sobre finanças pessoais, saiba quais são as aplicações que garantem bons rendimentos. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Um estudo coordenado pela Fiocruz pode ajudar a compreender por que alguns pacientes graves, submetidos à ventilação mecânica, conseguem deixar a UTI, enquanto outros não sobrevivem à Covid-19. Veja na reportagem. O RVK não é novo, infectou nossos ancestrais primatas e parte de seu código genético permanece em nossos cromossomos. Normalmente fica inativo, mas o coronavírus seria um gatilho para ativá-lo. Assim, atacado por duas frentes, o sistema imunológico promove uma defesa exagerada, causando muitas vezes a morte dos pacientes. Muitas vezes um retrovírus incorporado no meu genoma e no seu pode ser impactado pela nossa história de vida, a nossa história de infecções ao longo da nossa vida, a nossa microbiota, a condição sanitária, então disposição de bactérias que colonizam o nosso intestino, tudo isso pode impactar, na reativação desses vírus ao longo da nossa vida. De acordo com a pesquisa, pacientes gravíssimos com Covid-19 tinham um índice de RVK 50% maior do que os de situação menos crítica e 80% maior em relação a casos leves e saudáveis. Os retrovírus endógenos eles já foram associados a doenças como câncer e esclerose múltipla. E nós descobrimos que na Covid grave, esses altos níveis de retrovírus endógeno se associaram com uma mortalidade precoce, com aumento da inflamação e distúrbios da coagulação. A descoberta inédita, mas ainda não revisada por outros cientistas, é um passo importante para entender a atuação do novo coronavírus no corpo. Com o avanço dos estudos, a esperança é que futuramente seja possível desenvolver um tratamento para a Covid-19. Mas lembrando que atualmente não existe remédio e as únicas medidas comprovadas para evitar o vírus são distanciamento social, uso de máscara e vacinas. Um estudo feito pela Unesp, em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Botucatu, interior de São Paulo, mostrou que a vacina AstraZeneca, a segunda mais usada no país contra a Covid, reduziu em 71% os casos da doença 6 semanas após a vacinação em massa na cidade paulista. Segundo os pesquisadores, era esperada a redução de casos a partir da segunda quinzena de junho, situação confirmada pelos dados preliminares da pesquisa. Somente na última semana, fechada no sábado, dia 26 de junho, essa média ficou em 40 casos por dia, contra 73 registros na semana anterior, uma queda de 45% no acumulado entre a quinta e a sexta semana após a vacinação em massa, quando começou a ser registrada a queda de casos. A redução foi de 71,3%. Um estudo similar feito com a vacina Coronavac no município de Serrana, em São Paulo, também apresentou resultados positivos, com queda de 95% das mortes na cidade. Países que haviam afrouxado regras de distanciamento começaram a voltar atrás por causa do aumento no número de casos de coronavírus. Autoridades dizem que a terceira onda é causada pela variante Delta, originária da Índia, que é mais transmissível que as outras cepas. No primeiro dia do novo lockdown na África do Sul, restaurantes e lojas de bebidas ficaram fechados e as ruas desertas. Ontem, o governo anunciou um endurecimento das medidas restritivas contra o coronavírus por 2 semanas para evitar uma terceira onda da doença. Menos de 4% da população sul-africana tomou ao menos uma dose da vacina. No sábado, houve 18 mil novos casos de coronavírus no país, pouco menos do que o número registrado no pior dia da segunda onda, em janeiro, que foi de 21 mil novos casos. A Malásia também estendeu por tempo indeterminado o lockdown e a Tailândia determinou o confinamento parcial da população.
Na Rússia, restaurantes e cafés começaram hoje a exigir dos frequentadores um comprovante de vacinação ou teste negativo recente de Covid-19. A medida também é para frear um aumento no número de casos, que, segundo autoridades, é em decorrência da variante Delta. Em Moscou, o número de mortes nas últimas 24 horas foi de 124 pessoas, o maior desde o início da pandemia. Em Israel, o primeiro-ministro Naftali Bennett fez um apelo aos adolescentes para que compareçam para se vacinar antes de 9 de julho, quando o lote de vacinas vence. O país tem uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo. Mais da metade da população já tomou as 2 doses. Mesmo assim, o governo voltou atrás na liberação de máscaras e agora os israelenses vão precisar usar a proteção novamente em ambientes fechados. A variante Delta é mais transmissível, ou seja, uma pessoa infectada passa o vírus para mais pessoas. Mas a boa notícia é que as pesquisas indicam que as vacinas são eficazes contra a cepa, desde que seja tomada a dose total do imunizante. Um estudo publicado nesta segunda-feira indica que as vacinas contra a Covid produzidas pelas farmacêuticas Pfizer-BioNTech e Moderna podem desencadear uma resposta imunológica persistente que garantiria uma proteção a longo prazo contra a doença. A pesquisa realizada com 41 pessoas aponta que, caso a evolução de variantes não mude significativamente, não seria necessário aplicar doses de reforço nas pessoas que receberam esses imunizantes. A vacina da Pfizer tem seu uso emergencial aprovado pela Anvisa e já é aplicada no Brasil. A Moderna está autorizada para uso por meio do consórcio COVAX Facility da OMS. Mas é importante reforçar que esses são estudos iniciais e que todos nós precisamos estar atentos à data para tomar a segunda dose das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. Depois de tanto tempo em casa, muita gente agora está desenvolvendo um transtorno de ansiedade chamado agorafobia, que é o medo de ficar em locais públicos. Veja na reportagem. Um medo tão grande que pode até paralisar. A agorafobia é um transtorno de ansiedade que afeta cerca de 150 mil brasileiros. O termo agorafobia, do grego agora, vem de praça pública. Então, agorafobia seria o medo, a tensão, a ansiedade, o mal-estar da pessoa em determinadas situações. Geralmente tem a ver com a impossibilidade do indivíduo ter saídas dentro de um ambiente, geralmente ambientes com público, Então, por exemplo, uma fila, o interior de um banco, o interior de um supermercado em que existe só uma saída. Para fazer o diagnóstico, os sintomas do transtorno devem estar presentes por pelo menos 6 meses. Esse diagnóstico ele tem que ser dado a partir do momento em que esse tipo de sintoma traz algum tipo de disfunção na vida da pessoa, em que ela deixa de sair de casa, em que ela deixa de ter uma vida social, muitas vezes, ela acaba tendo um isolamento, que é um sintoma grave. A agorafobia é um transtorno de ansiedade, E a ansiedade, ela gera sintomas físicos, como frequência cardíaca altera, pressão arterial, sudorese, Então, o indivíduo sente fisicamente o reflexo de tudo isso que está acontecendo ali. A agorafobia tem tratamento. Com acompanhamento médico, o paciente pode superar o medo e levar uma vida normal. Eventualmente, a gente indica, sim, o uso de medicação, um grupo específico de remédios que se chamam inibidores seletivos da captação da serotonina. Mas, em termos de evidência científica, o melhor é a combinação do tratamento medicamentoso com a psicoterapia TCC, terapia cognitivo-comportamental. Na psicoterapia, vai possibilitar com que o paciente ele entenda as causas, entenda o que está acontecendo, como também desenvolver um repertório comportamental para estar lidando, estar manejando a ansiedade e essas situações ansiogênicas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou hoje o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2.
uma cobrança adicional aplicada às contas de luz realizada quando aumenta o custo de produção da energia. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada quilowatt-hora consumidos, uma alta de 52%. Segundo a ANEEL, os níveis dos reservatórios estão consideravelmente baixos e, por isso, esse aumento. Em pronunciamento ontem à noite no Rádio e Televisão, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu um uso racional de energia elétrica e minimizou a possibilidade de racionamento de energia, como o que ocorreu em 2001. Segundo o ministro, evitando desperdícios, é possível diminuir os impactos no dia a dia da população. Essa semana é a mais gelada no sul do Brasil. Veja algumas imagens da Serra Catarinense. Hoje cedo, na cidade de Bom Jardim da Serra, fez menos 7,5 graus centígrados. O inverno chegou para valer e em alguns lugares deu até para fazer boneco de neve, hein? Veja agora como está esse dia gelado em todo o Brasil na nossa previsão do tempo. O ciclone extratropical que provocou as tempestades no fim de semana na região sul do Brasil já se afastou. Tem a frente fria associada ao sistema que avança pelo sul do país. Provoca chuva, mas provoca principalmente a queda acentuada na temperatura por causa da entrada de uma massa de ar de origem polar. Preparem-se para a semana mais fria do ano no centro e sul do país, com direito a fortes geadas, também a chuva congelada e até queda de neve, assim como ocorreu no começo desta segunda-feira. Amanhã ainda tem previsão de chuva na faixa leste entre Santa Catarina e o Paraná, que combinada ainda com muito frio, poderá favorecer a queda de neve, principalmente nos pontos mais altos de Santa Catarina. Agora no interior da região sul do Brasil, sul de Mato Grosso do Sul e até algumas áreas paulistas, vai fazer bastante frio na próxima madrugada, o que poderá formar geadas no começo do dia. Extremo norte do país tem previsão de chuva, assim como ao longo da costa do Nordeste. O centro do Brasil segue com tempo firme. Quanto à temperatura, mesmo com chuva, a máxima ainda vai chegar aos 32 graus em Manaus. Agora em Porto Alegre, a máxima não deve passar dos 10 graus. Depois do intervalo, tem a nossa coluna sobre finanças pessoais. E hoje o especialista vai falar sobre aplicações que garantem bons rendimentos. Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa terça-feira, 29 de junho. Eu agradeço a sua companhia e audiência. E você vai ver agora o giro de notícias pelo Brasil com o jornalista Ricardo Vilches do Evangelizar Informa. Acompanhe! O Ministério da Agricultura anunciou o Plano Safra para 2020 e 2022. 251 bilhões de reais serão liberados para custeio, comercialização e infraestrutura. Esse valor é 6,3% maior do que a safra anterior e, mais uma vez, o governo estima uma safra superior também. Descoberta uma nova flor no norte de Santa Catarina. Tipicamente de floresta subtropical, a Ludwiga é encontrada em rochas úmidas ao longo de leitos de rios. Mas a descoberta traz também uma preocupação. São tão poucas essas flores amarelas que elas já são consideradas em risco de extinção. Só dá Luiz Gonzaga nessa época do ano. O ECAD fez o levantamento que mostra das 10 músicas mais tocadas no mês de São João, 4 são do cancioneiro pernambucano. A mais antiga delas é Asa Branca, de 1947, que é sucesso ainda hoje. Outra mais específica também está na lista, São João da Roça, de 1952. Essa vira-latinha da foto passou por poucas e boas no Rio de Janeiro. Ela escapou de um pet shop durante o banho e só foi encontrada 10 quilômetros longe do lugar. Ela se escondeu nos trilhos do trem do metrô e foi vista por funcionários quando já ia dar de encontro com uma composição. E você vai ver agora as imagens que a equipe da TV Evangelizar de Maringá fez lá na cidade.
Uma artista visual teve a iniciativa de pendurar 1000 dobraduras de pássaros nas árvores que ficam em frente ao principal teatro da cidade, o Teatro Khalil Haddad. Mais do que deixar as árvores coloridas, ela quis transmitir uma mensagem de fé e esperança. Na tradição japonesa, dobrar 1000 origamis de tsurus, que é uma ave sagrada para os japoneses, é um símbolo de saúde, longevidade, paz e cura. A artista escolheu esse local porque ali é um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 pelo sistema de drive-thru. Então, a ideia é que quando as pessoas chegam para receber a vacina, possam olhar os pássaros e lembrar de mentalizar coisas positivas. Para chegar ao número de 1000 tsurus, a artista contou com a ajuda de amigos e de 2 entidades. O local virou atração na cidade e assim vai se espalhando uma corrente de fé e esperança de que dias melhores virão. Terça-feira é dia da nossa coluna sobre finanças pessoais. Hoje o consultor financeiro Pedro Salanek tem dicas para você fazer aplicações que tragam bons rendimentos. Olá, você que me acompanha aí pelo programa Pauta Aberta. Vamos novamente a mais algumas dicas sobre finanças pessoais. No nosso último encontro, eu havia mencionado e até enfatizado aquela relação de ganhos e de gastos. E destacava dentro disso, a importância de você gastar menos do que você ganha para justamente ter recursos para aplicações. E hoje vamos falar então como direcionar melhor esses recursos, como que eu posso encontrar boas alternativas para inclusive ter aí bons rendimentos. É importante a gente destacar nisso que houve uma mudança de perfil do brasileiro aí nos últimos anos. Com uma queda mais considerável da taxa Selic, apesar de um aumento aí que ocorreu nos últimos meses, a gente observa uma migração aí das aplicações saindo mais das rendas fixas e indo lá mais para o mercado de renda variável. E dentro disso é importante a gente destacar que são aplicações bem diferentes. No mercado de renda fixa você já tem uma condição mais linear. Apesar de você ganhar menos, mas aquele ganho já está garantido. Já no mercado de renda variável, como você pode ganhar muito, você pode perder muito também. Então, num determinado período, você pode ficar encantado com o percentual de ganho que você teve, de rentabilidade. Só que no segundo mês, mudar a situação daquela aplicação e você perder tudo aquilo que você tinha ganho. Então, a dica fica aí, estude bem, conheça bem o mercado da renda variável. Ele é um mercado que precisa ser entendido o funcionamento, e além disso a gente fala também da diversificação. Nunca utilize apenas poucos produtos, poucas aplicações, procure diversificar. E dentro disso até vem aí um famoso ditado que a gente usa, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, que vai que rompe a alça dessa cesta e você acaba perdendo tudo. Então, estude, conheça o mercado, veja se você tem um perfil para fazer investimento em alguns tipos de fundos, ou fazer aplicações direto no mercado de ações, ou de repente até no mercado cambial, para que você possa preservar o teu capital, mas buscar também boas alternativas de rentabilidade. E dentro disso também a gente destaca, nessa mudança de perfil, que o brasileiro deixou de ser mais poupador, que era aquele apenas que se preocupava em guardar dinheiro pela segurança do seu capital e não se preocupava tanto assim com as taxas de rentabilidade, para hoje um perfil mais de investidor que ele está antenado aí praticamente todos os dias acompanhando os seus investimentos. Então essa é a dica de hoje. E até uma próxima oportunidade para a gente continuar falando aí a respeito de finanças pessoais. Um grande abraço. E a gente volta a falar de coronavírus. Pesquisadores da Universidade de Harvard desenvolveram um tipo de teste de Covid que pode ser instalado em máscaras e que é capaz de entregar o resultado menos de 2 horas após ser ativado. Segundo os pesquisadores, trata-se de um dispositivo com um tecido reagente que é instalado previamente na máscara. Quem usa o acessório pode ativar o teste a partir de um botão. De acordo com os pesquisadores, o resultado é obtido em 90 minutos e entrega um nível de precisão semelhante aos exames do tipo PCR, aquele feito normalmente com um dispositivo semelhante a um cotonete. No final de semana foi comemorado o Dia Nacional do Diabetes.
uma data para alertar para os perigos dessa doença, principalmente agora em tempos de pandemia. A Francine descobriu que tinha diabetes na adolescência, aos 12 anos. Foram tempos difíceis, mas hoje, aos 32, ela consegue conviver com a doença. A gente tem que controlar. E a única maneira para controlar, por mais que você tome a melhor insulina, é a atividade física e alimentação. Não tem outra opção. No ano passado, a Francine contraiu o novo coronavírus e teve muito medo porque a doença é um fator de risco para a Covid-19. O que a minha médica me passou foi controle a glicemia. Foi o que eu fiz quando eu descobri e eu acredito que eu tive um bom resultado. Quando a glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue, fica alta demais, diversas funções do corpo são comprometidas. Entre elas, o sistema imunológico, que é responsável por combater infecções como a que é causada pelo coronavírus. Sem essa proteção natural, a doença pode se agravar. Principalmente se ela tem muitos anos de diabetes, um diabetes descompensado e se eu tenho outras comorbidades relacionadas, hipertensão arterial, obesidade. A doença se divide nos tipos 1 e 2. No primeiro caso, o próprio sistema imunológico, por razões ainda desconhecidas, ataca as células do pâncreas, que produzem a insulina. Assim, o corpo deixa de produzir o hormônio. Os principais sintomas do diabetes tipo 1 são fome frequente, sede e vontade de urinar constantes, fraqueza e perda de peso. Já o tipo 2 está ligado a maus hábitos alimentares e falta de exercício. Neste caso, é comum ter formigamento nos pés e mãos, visão embaçada e também sede e fome constantes. Ainda não existe cura, mas é possível levar uma vida saudável. Foi isso que o Bruno buscou após o diagnóstico. Desde então, ele participou de 15 maratonas em diversos países. Em 2017, criou o projeto Correndo pelo Diabetes, que organiza corridas para arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença. Eu queria mostrar que eu, um jovem com diabetes, eu poderia correr maratonas e conquistar aquilo que eu desejasse, desde que eu adotasse os cuidados necessários e que eu me tornasse o protagonista da minha própria vida daquele momento em diante. As bonecas de pano são fonte de renda para muitas artesãs do Brasil. É o que você vai ver agora na reportagem. Uma oficina que ensina a fazer bonecas com material reciclável, plástico, retalhos e arame. Faz de conta que o arame são os ossos. A professora é Marilene, de 63 anos. Na infância, ela queria brincar e a família não tinha condições de comprar uma boneca. Aí Marilene, com 8 anos de idade, começou a fazer as próprias bonecas e não parou mais. A artista já tem mais de 10.500 bonecas espalhadas pelo mundo. Itália, Alemanha, Estados Unidos, Peru. Depois da pandemia, Dona Marilene pretende voltar a expor as bonecas, aqui no Brasil e em outros países. Em casa, ela tem bonecas de todos os tamanhos. Para fazer uma dessa aí, em tamanho real, são 4 meses de trabalho. Os preços variam de 15 até 4 mil reais. Aqui essas bonecas estão nas mãos de adultos e de crianças também. E crianças que já fizeram o pai e a mãe vir até aqui chorando, querendo uma boneca minha. E isso é gratificante. Maria é artesã, brincou muito com bonecas de pano. A mãe era costureira e fazia para ela. Com 12 anos de idade, ela pegou gosto pelo negócio e hoje vive do artesanato. Considero minhas filhas. Converso com elas, coloco o nome, essa daqui é Sabrina. Essa não tem nome, mas essa daqui eu não me desfaço porque ela, para mim, representa a minha mãe. Esse historiador afirma que o trabalho dessas bonequeiras e artesãs é essencial para a preservação da cultura popular. O trabalho dessas artesãs ela se torna extremamente importante como resgate da memória, como elemento de salvaguarda da memória da cultura popular sertaneja, pelo fato de nos possibilitar uma análise sobre a vida desses sujeitos. Pauta Aberta desta terça-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá!